Torcedor esmeraldino, como é bom ter você de volta aqui no nosso canal. Aqui é feito de torcedor para torcedor. Estamos de volta para trazer todas as novidades do Goiás para você. Você que estava ansioso, teve a vitória no jogo de ontem, o Goiás venceu por 1-0. E os reforços, onde estão os reforços? É para isso que a gente tá aqui, né, para conversar com vocês essa semana. Basicamente, esse news de hoje é para tratar dos reforços da equipe Alviverde. Mas antes disso, Iris, dá um salve aí pra galera, fala daquele sorteio que a gente tá fazendo aqui. A gente quer presentear o nosso torcedor, o nosso ouvinte, Iris. Salve, salve, galera esmeraldina que nos acompanha aqui pelo canal Sou Esmeraldino. Muito bom tê-lo aqui conosco, hein? Muito bom. Um dos motivos que nós estamos aqui é para servir você, para trazer aquela informação, é para interagir com você. É um prazer muito grande para nós. Nós estamos aqui, ó, fazendo uma grande promoção aqui no canal. Sabia? Você já sabe que você pode ganhar uma linda bicicleta. Aí você vai perguntar aí, como que eu faço? Basta você se inscrever, basta você dar like, comentar os nossos vídeos aqui e lá no comentário lá você dizer assim, ó, eu sou fulano de tal, moro em tal lugar e eu quero ganhar a bicicleta. Quando a gente chegar a 1.000 inscritos, haverá um sorteio e você pode ser o contemplado. Vem com a gente, vamos torcer no futebol, vamos falar do Goiás e poder aí ser contemplado. Pois, difícil ganhar essa bicicleta, hein? Só isso que tem que fazer? Pois é, que esforço, hein? Basta ir lá, acessar o canal, apertar lá naquela descriçãozinha lá assim, ó, inscrever, depois ir lá naquele sininho, dá aquele cliquinho em cima dele, arrasta o dedo lá, vai lá nos comentários, digita o comentário assim, ó, eu sou fulano de tal e eu quero ganhar a bicicleta. Já estará concorrendo. Caminho fácil. Então é isso aí, torcedor, já sabe o caminho, tá? Não deixa de fazer as instruções que eles passam para a gente, ainda de quebra você fortalece muito a gente. Estamos nesse trabalho aqui de deixar você sempre bem informado. Iris, vamos passar aqui rapidinho pelas dispensas, a gente já falou aqui, deixaram Goiás, o Edson Carioca e o Edu, a gente não falou aqui de forma efetiva, a gente não debateu sobre esse assunto, né? Mas dois jogadores que saíram aí, basicamente não vão deixar nenhuma saudade, né, Iris? Eu faço duas observações sobre essas dispensas, né? Dispensas não, essas saídas do Goiás. Nós tivemos o Edu, é um jogador que passou pelo Brusque, fez muitos gols, passou pelo Cruzeiro, fez muitos gols. No Goiás não teve o mesmo desenvolvimento. Parece que está pesado, né? Para um jogador acima do peso. Viveu aí um drama grande, né? Um problema de saúde com a filha, que afeta demais a gente isso aí. Mas teve um certo tempo para recuperar, não se recuperou, saiu. Boa sorte para o Edu, que siga a carreira dele, que siga feliz. Parece ser uma pessoa muito boa, pessoa do bem. Que seja feliz, Edu. Seja feliz para lá. Mas não faça gol na gente, não, hein? Quando jogar com a gente, não faz gol, não. Mas que seja feliz na carreira. O outro é o Edson Carioca. A observação do Edson Carioca, ela é um pouco mais assustadora, hein? É um rapaz que não apresentou futebol nenhum e tem um contratinho de 3 anos. Foi de empréstimo, mas qualquer hora pode voltar. Tomara que jogue bem por lá também e o time queira até adquirir os direitos federativos dele. Boa sorte para o grande jogador Edson Carioca. Torcedor, e temos aqui uma bomba para falar para você. O Goiás acertou a contratação de um grande jogador. Segura aí, vamos deixar a notícia por último, né? Obviamente, para você ficar acompanhando a gente até o final. Então, segura aí. Ô, Iris, nada de oficial saiu ainda a respeito de contratações, né? Mas existe uma especulação aí a respeito do Shailon. O Goiás já tentou contratar o Shailon aí várias e várias e várias vezes, né? O Shailon não quer vir para o Goiás, não, Iris? Sabe aquelas novelas de 1998, capítulo e meio? Essa história do Goiás com o Shailon, desde aquela passagem que ele veio, depois ele voltou para o São Paulo, amargou lá a condição de terceira reserva, chegou a um ponto de nem convocado para os jogos ser. O Goiás tentou a contratação, ele disse não por 2 vezes, falou que não queria vir, veio para o Atlético, fez algumas temporadas boas no Atlético, volta agora essa novela mexicana, falando no Shailon novamente. Vou dizer aqui, ó,
Charlie, para a Série A é muito para ele. Série B é a série ideal para ele apresentar o futebol. Não é um mau jogador, mas tem essa questão aí, de tempos em tempos aí vem recusando o Goiás. Está se falando nisso aí novamente. Eu não crio nenhuma expectativa. Tem parte da torcida que apoia, tem parte que não apoia. Eu, se vier, para mim, agrega. Se não vier, também não tem problema. Mas que vem desfazendo do Goiás há dias, há anos, vem desfazendo, e o Goiás insistindo com esse jogador. Iris, esse aqui eu sei que você gosta, é cria do Goiás, é cria da base, é aqui de Nova Veneza, é o último campeão goiano, né? O último jogador campeão goiano, se jogasse no Goiás, seria o jogador com esse status, é o Carlos Eduardo, né? Pediu para voltar para o Goiás, mas tem um salário alto lá na casa de uns 300 mil, Iris. Beleza, eu faço a pergunta para você. Você vai trazer o Carlos Eduardo para ele tirar o lugar do Pedrinho, o menino da base? Você vai pegar um Carlos Eduardo, que até onde eu sei ganha na casa de 600 mil, né? 600 mil 300, reais, 300. 300. Aí o Goiás vai pagar 150 mil para ele chegar aqui e tomar a vaga do Pedrinho. Eu não mexi com o Carlos Eduardo. Vou dizer aqui, É ó. muito ruim, Iris. O Carlos Eduardo, quando ele era bom, ele já não prestava. Quando o futebol dele era bom, o futebol dele já era ruim mesmo assim. Então vai insistir com o Carlos Eduardo. Para mim vai servir só para trazer um jogador para atrapalhar o segmento do Pedrinho no time. Eu não mexi com o Carlos Eduardo, não. Deixa o Carlos Eduardo seguir a carreira dele para lá. Mas ele não pode jogar no lugar do Arthur Caíque, do Jajá, do Wellington Matheus, não tem outro lugar para ele no time, não? Só no lugar do Pedrinho? Eu conheci o Carlos Eduardo jogando pelas beiradas, né? Ali pegando aquelas bolas rápidas ali, né? Indo na linha de fundo. Fazia alguns golzinhos, fazia alguns cruzamentos, mas um jogador meio bituzão, né? Jogador meio quadradão, joga de cabeça baixa, pega a bola e não é um jogador que joga de cabeça erguida, bate muita canela na bola. Eu conheci ele jogando dos lados. Agora, assim, melhor que Arthur Caíque deve ser, né? Não é possível. Mas eu não traria esse mesmo, não. Pois é, torcedor, continua segurando aí que daqui a pouquinho a gente vai falar dessa contratação bombástica para você, viu? Bom, nos tempos de hoje eu diria que é bombástica aí, né? Anselmo Ramon, Iris, aqui o periquito brisado tinha cravado aí que estava certa a negociação entre o Goiás e o jogador, já tinha acertado as questões financeiras. O Goiás não manifestou nada de oficial, ainda haveria possibilidade de alguns jogadores do time esmeraldino, né, serem mandados aí nessa eventual troca lá para Alagoas, em troca do Anselmo Ramon. Seriam ele, Breno Herculano, Zé Hugo, uma galera aí que não está agradando muito. Anselmo Ramon, Iris. Faz gol, né? O Cássio, os números dele, os números dele é bem melhor que os nossos jogadores aqui, né? É um veterano, por onde passou, ele fez gols, e é uma posição, esse homem de área, é uma carência geral no futebol brasileiro, né? Tem muito time sofrendo com isso aí, não é só o Goiás. Aí, diferentemente do Carlos Eduardo, já é um jogador que eu faria um certo esforço em trazer. As informações que eu peguei hoje, né, vindo lá de onde eu estou jogando lá, é que ele não, o momento dele não é muito bom, mas os números são bons. Diante do que temos aí, ele é um jogador interessante. E só o fato de ele levar de contrapeso o Zé Hugo, rapaz, ele já vai estar tirando um peso das costas da gente. Se fizer mais uns 3, 4 ou 5 gols no campeonato aí, já valeu a pena demais. Ser melhor que esses jogadores que você falou, e para mim não significa muita coisa, não é muito difícil também, mas vou defender que o Anselmo Ramon, que sempre foi bom por onde jogou, né? Apesar da idade avançada aí, eu acho que o Goiás conseguir montar uma estrutura onde a bola chega, ele vai fazer muitos gols com a camisa esmeraldina, mas não tem nada de oficial, nada certo ainda, né? Por enquanto, só uma especulação. Mas foi, o Cássio, eu fui indagado hoje por alguns torcedores sobre essa questão do. A mesma pergunta que você me fez sobre o Anselmo Ramon. Né? Assim, cara, você tem que ter esse tipo de jogador no elenco. O Goiás não tinha um esquema para o Pedro Raul? O Goiás traz o Anselmo Ramon, que é um cara que é referência em arremate, que faz gols, arma um esquema para ele, para a bola chegar para esse cara.
Não fica dando para ele ali. Foi o que eu respondi para a galera mais cedo aqui no chat nosso aí. Não faz esquema pro cara, faz a bola chegar nele. Ele é um cara que sabe fazer gol, vai fazer gol, ele tem números para isso. Mas dá para fazer esquema aí pro Brenner Herculano, não, Iris? Cara, você me coloca numa situação difícil. Não adianta, não. Cara, eu não dou conta de enganar. Não adianta, não. Não adianta, não. Torte mais pro Brenner Herculano, muito esforçado, mas não tem esquema que salva ali, não, meu filho. Ficou difícil aqui para apresentar, desculpa aí, torcedor, mas aqui é isso, né? De torcedor para torcedor. Isso, agora a contratação bombástica que eu falei, não sei se tão bombástica, mas é um cara que me agradou. É um cara que está vindo lá do CSA, o nome dele é Brian. O André Rodrigues soltou aqui, né? Que o Goiás está praticamente certo com o jogador. Lembrando que o CRB não, perdão, o CSA está lá na Série C. Mas o Brian, ele tem 27 anos, é um jogador novo, né? Tem 19 jogos na temporada, e se liga nesses números aqui, Iris, ele é meia, tá? Ele tem 4 gols em 19 jogos e 8 assistências. Só jogou em time pequeno, Iris. Mas são números muito expressivos, né? É muito difícil um jogador que faz essa marca. Isso não importa. Você vai falar, tá jogando a Série C, tá jogando lá, o pior campeonato que tem. Mas são gols, tá fazendo. É melhor que esses jogadores iguais traz aí, tem 2, 3 anos que não marca gol, ou marca um gol por temporada, ou passa 2, 3 anos sem marcar gol, que é pior ainda. Brian, de 27 anos, Iris. Ô, Cássio, a gente tem que parar com esse preconceito de questão de série. Cara, o talento ele ainda depende de onde você está. Quando você tem o talento, você vai fazer o negócio acontecer. Os números do cara é muito bom, uns números que o jogador da nossa posição não tem. O cara é meia. Olha, presta atenção no que eu vou falar. O cara é meia. Ele fez 4 gols na temporada. 4 gols e 8 assistências em 19 jogos, ou seja, 12 participações em gol, 12 participações em gols em 19 jogos. Só para você ter uma ideia, 4 gols na temporada. Eu acho que eu não tenho muito certeza, mas se você somar os gols que o ataque do Goiás fez na temporada, todos do ataque do Goiás que entraram durante, que saiu jogando, se brincar, se passar de ser pouca coisa. E olha lá, se passa. Só isso já se torna um jogador interessante. Só por causa do jogo do Goiânia lá, o Barcelona marcou 3 gols, né? E teve um jogo também que o Pedrinho marcou 2, acho que foi da Copa Verde. Mas acho que tirando esses 2 jogos aí, não dá não, acho que não dá nem esses 4 gols dele aqui, não. Aí você faz a proporção, você divide pelos. O Goiás deve ter jogado no Campeonato Goiano aí, deve ter entrado 7, 8 jogadores diferentes no ataque. Não entrou ao todo? Deve ter entrado, não sei, 7, né? Não, foi mais de 10, velho. Foi mais de 10. Mais de 10. Faz a proporção, então. Se o Goiás fez 9 jogos, deu menos de 1. Deu menos de 1 por atacante. Os nossos atacantes estão com números negativos. Se fosse aí num concurso, numa aprovação aí para mudar de 7 anos, estariam reprovados. Teria que repetir. Torcer. Como que é o nome do menino? Brian? Brian. Esse nome não me é estranho. Eu já tinha visto falar dele. Cara, tomara que venha, tomara que seja aquele cara para fazer as assistências nossas aí e varar um golzinho de vez em quando. Nós estamos carentes disso, meu filho. Mas nós estamos carentes desse negócio, você não tem nem noção. E só de eu não ver mais o Juninho jogando na criação de jogada do Goiás, Rafael Gava, Reis, eu vou ficar muito feliz. É um rapaz novo, pode acrescentar, tem ainda muito que crescer na carreira e está esperando essa oportunidade, né? Ele só jogou aqui em Caucaia, é o nome do time, nem conheço, Altos e Guarani de Sobral, por último agora no CSA, né? Espero que venha, espero que dê certo. Lembrando você, torcedor, não tem nada de oficial, o Goiás não se posicionou a respeito do Brian. A informação vem do excelente repórter André Rodrigues. Ele cravou que o Goiás negocia com esse jogador e ele deve pintar aqui nas bandas da Serrinha. Sobre o Brian, deixa eu botar um pouquinho aqui. Talvez você não vai lembrar, mas muita gente que nos acompanha que vai lembrar. Teve um jogador final da década de 80, começo da de 90, acho que foi, final da 80, começo da de 90, chamado Bé, um centroavante que veio para o Vila Nova. O cara foi descoberto no futebol com 28 anos. 28 anos. Parece que ele jogava no Itapuranga.
No Itaporanga, jogava futebol amador. O cara foi artilheiro do Campeonato Goiano, acho que uns 2 anos seguidos, disputou uma Série A pelo Goiás. Não foi muito. Passou por onde, não jogou em time grande, não jogou em nome. Cara, quando tem talento, tem, acabou. Esse exemplo que você deu aí, só para encerrar o vídeo e não ficar muito grande, a gente pode pegar vários exemplos aqui. O próprio Michael, que jogou no Goiás, tá certo que não tinha essa mesma idade, né? Mas ainda era um jogador de 20 e poucos anos, já sem ter formação na base de algum time profissional. O Cortez, lateral esquerdo, jogou muito tempo no Botafogo, vestiu a camisa de seleção brasileira, jogou muito no Grêmio. Leandro Damião foi centroavante da seleção brasileira, fazia muitos gols, né? Teve uma época aí, teve até a possibilidade de vir jogar no Goiás. Então, exemplos como o Brian aqui surgem de todos os cantos. E tomara que ele venha, porque a gente precisa muito do meia. A gente sabe que o meia, se você for contratar uma equipe grande, né, um jogador, com esses números aí, o Goiás não tem potencial, não tem força para contratar um jogador com esses números que vem da Série A, não tem. Não é isso, eles? Justamente, é isso aí mesmo. Essa é a dinâmica do futebol, não tem como você correr dela e também não tem muito onde garimpar, não, cara. O ouro, no futebol, o ouro tá muito, mas tá muito profundo. Tá lá, bem lá no subsolo, lá embaixo. Não tá fácil de achar, não. Então o caminho é por aí mesmo. Então, torcedor, é isso aí. Muito obrigado por ter ficado aqui no vídeo até o final com a gente aqui, né? Ouvindo as novidades para o Goiás. A gente está muito feliz com essa vitória aí. Foi muito importante para o time Alviverde e que o Goiás se reforce, nos traga muitas alegrias e que no final do ano isso seja coroado aí com acesso para a Série A. Iris, obrigado aí. Um salve. Obrigado, Cássio. Muito bom estar com você novamente aqui. Melhor ainda estar com os nossos companheiros que nos acompanham aqui. Um abraço para todo mundo. Eu queria pedir aqui, ó. Eu não tenho vergonha de pedir, não. Nós temos uma meta de crescer, fazer um canal grande, fazer um trabalho cada vez melhor para vocês. Gente, eu queria pedir engajamento. Você, vamos fazer um acordo aqui? Vamos fazer um acordo aqui. Tenta trazer pelo menos três para o nosso canal, para o nosso trabalho. Você vai estar ajudando muito. Se não der, traz um. Divulga o nosso trabalho, divulga o link do nosso grupo aí, do nosso canal, nos seus grupos de WhatsApp, nossas plataformas de redes sociais aí. Vamos que vamos bater uma meta atrás da outra, se Deus quiser. Um abraço a todos, muita alegria estar com vocês. É isso aí, torcedor. Lembrando que o link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp está aqui embaixo, assim como o link para você seguir a nossa página no Instagram. Um abraço, saudações esmeraldinas.